Muito bem, agora eu acho que estamos ao vivo finalmente, certo? Eu vou compartilhar aqui com todo mundo o novo endereço. Deixa eu pegar aqui. Cadê? O novo endereço da live. Acredito eu que agora vai dar tudo certo. Muito bem. Cadê aqui? Estou caminhando aqui para a Natália poder divulgar aí nos grupos, tudo certinho. Tivemos um pequeno problema de quem fala que Mac não dá problema é porque não sabe o que aconteceu aqui. Hoje a minha tela do computador simplesmente desapareceu, estou tendo que usar um outro computador. E aí é que gerou todo esse problema. Deixa eu começar aqui. Muito bem. Áudio e vídeo ok, tudo certo. Bom, então agora a gente pode começar a fazer o nosso bate-papo de hoje. Deixa eu colocar aqui. Primeiro eu vou explicar como é que vai funcionar a live. A Natália já está providenciando aí para todo mundo receber os links direitinho. Então, quero aproveitar esse início aqui, enquanto todo mundo entra, né? Já para cumprimentar as pessoas que eu estou vendo que já tem chegando gente, a Giovana Duarte, o Tagner, Rogério, André, Eliene, Flávia Morim, Pedro Evangelista, agora tá tudo certo, né? Dene, Nelson, Teresila, muito bem. Marisa Lima, Sérgio Cunha. O nosso bate-papo de hoje, ele é focado em pesquisa eleitoral, ok? Então, a gente não vai falar de outra coisa a não ser de pesquisa eleitoral. Hoje eu não vou falar de impulsionamento. Depois eu tenho um aviso para dar para vocês sobre essa outra pauta. Mas tudo que a gente vai falar hoje é pesquisa eleitoral. E por que eu considero pesquisa eleitoral um ponto importante para todas as campanhas? Não importa se é campanha de vereança, campanha de prefeitura, as pesquisas eleitorais, elas podem mostrar para a gente no que os eleitores estão interessados, né, o que eles desejariam saber. Também pode mostrar uma tendência de para onde caminha o voto, se o voto é mais ideológico, se o voto ele é mais pragmático, vamos dizer assim. Ela pode nos dar também uma percepção de tamanho da campanha, a quão longe essa campanha está chegando. Então, quais são as pautas mais importantes em cada região e tudo mais. Agora, todo mundo entende que pesquisa é aquela coisa super cara que só rico faz. E não é bem assim. Você tem vários tipos de pesquisa. Boa parte das pessoas não conhecem, nunca participaram de uma pesquisa qualitativa com um grupo focal. Tem pesquisa quantitativa, que é aquela que as pessoas saem na rua perguntando em quem você vai votar, mas tem muitos outros tipos de pesquisa. Então, tem pesquisa telefônica, tem de todo tipo. Para falar com vocês hoje, eu trouxe uma das pessoas que eu considero um dos maiores especialistas na leitura da mente do eleitor. Porque essa é uma vez eu ouvi de um político influente que pesquisa é igual perfume. Pesquisa não é para beber, é para cheirar. Então, aí eu resolvi, cada vez mais fui me interessando pelo assunto e trouxe um grande especialista para falar com vocês e para tirar as dúvidas de vocês. Eu vou fazer uma série de perguntas para eles. Esse encontro aqui, ele tem horário para acabar, mesmo com o nosso atraso, ele vai terminar por volta, se nós estamos começando às 18h20, então às 19h20, 19h30 a gente acaba ele. Portanto, dá tempo de sobra para a gente fazer as perguntas que a gente quer para o nosso convidado de hoje, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo que está assistindo. Eu estou vendo que as pessoas estão começando a entrar aqui, né? A gente está com 70 ao vivo, aí agora eu vou chamar o nosso convidado para que ele faça uma apresentação um pouco maior dele, da carreira dele e de como é que funciona o trabalho, e aí a gente parte realmente para as nossas perguntas do dia. Ok, pessoal? Então, com vocês eu vou trazer agora o Fábio Gomes.
que é um profissional muito qualificado, muita experiência do Instituto Informa. Eu já trabalhei com ele em algumas campanhas e é por isso que eu estou trazendo ele aqui. Ele ajudou muito também no desenvolvimento do eleitor conectado, que é uma leitura nossa de uma pesquisa que a gente faz. Quem são nossos alunos recebem essa pesquisa na íntegra. Ok? Então, vou chamar aqui o Fábio para vocês. Cadê o Fábio? Opa! Estou te ouvindo bem. Então, eu vou te deixar aqui na tela em momento integral aqui para você poder se apresentar para as pessoas direito. Boa noite aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pelo convite, Vitorino. É um prazer enorme participar aqui desse momento, dessa discussão, desse tema importantíssimo, que é a questão da pesquisa de opinião pública, pesquisa eleitoral. Você falou para eu fazer uma pequena apresentação, né? Eu comecei a minha vida profissional no interior fluminense, em 96, estudante de engenharia civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, não queria muito aquilo, e o meu interesse estava nas ciências sociais, na comunicação, e comecei a traçar ali, primeiro trancando a faculdade de engenharia e seguindo num processo autodidata de pesquisa, o primeiro ano, em 96, nas eleições municipais, correu tudo bem. E aí eu resolvi aprofundar, sair daquele processo autodidata e conhecer com as melhores cabeças de pesquisa do Rio, de São Paulo, gente que pensava o Brasil, e fui aperfeiçoando, fui para as ciências sociais, fui para pós-graduação no campo da comunicação, sabendo que a pesquisa e comunicação andam sempre de mãos dadas, a pesquisa e a administração. Então, eu fui lá para o mestrado em administração, hoje doutorado na comunicação, juntando essas áreas e trabalhando a pesquisa como suporte para essas importantes áreas, tanto da gestão de comunicação, de campanhas, como da gestão administrativa de governos. Eu entendo que a pesquisa, essa minha formação, essa minha trajetória, ela traz elementos importantíssimos para aqueles que querem ser mais assertivos nos seus trabalhos de comunicação e de gestão. Deixa eu voltar aqui, Fábio. Mas eu queria saber um pouquinho da tua carreira, né? Assim, quando é que você começou a trabalhar com a leitura de ambiente? Você já começou na política ou você começou no corporativo e depois migrou? Me explica um pouco melhor sobre isso. Corporativo veio depois. Eu comecei na política ali em 96, em pequenos municípios do centro-sul fluminense, na divisa com as Minas Gerais. Ali, Paraíba do Sul era a minha cidade, ela fica entre Juiz de Fora e Petrópolis. Fica naquele pedacinho ali da divisa do estado do Rio com Minas Gerais. E ali eu comecei em 6 municípios, atendendo ali as candidaturas. Não tinha muita tradição de pesquisa ali no interior fluminense, naquela região, sobretudo. E eu comecei a apresentar esse trabalho ali pelo que eu entendia que era pesquisa. E aí eu me deparei, essa questão que você coloca de como começou essa sua análise, a parte de analítica, eu me deparei com uma cena política numa cidade chamada Levi Gasparian, uma cidadezinha pequenininha ali, mas muito gostosa, uma cidade muito bacana ali da divisa, e eu me deparei com uma cena que eu não conseguia decifrar. Um candidato que parecia inexpressivo, e que eu via subir nos números da pesquisa, e eu fui até a cidade para acompanhar. Não era o candidato que eu acompanhava, eu vi o meu candidato se angustiar, porque o seu opositor estava crescendo, e eu ali, inexperiente, sem saber muito bem o que dizer para ele, a não ser apresentar aquelas pesquisas de corrida de cavalo, dizendo, olha, está chegando aí um opositor, que ele está crescendo dia a dia. Eu fui lá conhecer. E aí, eu tive a experiência, Vitorino, de entender as relações que se constroem na comunicação, né? As simbologias, os signos, as representações, as apresentações das candidaturas. Eu vi um homem muito simples,
com o apelido de Zé Boneco, que pegou carona na novela O Rei do Gado. E ele leu ali a alma do eleitor, e ele viu que o eleitor, e o Brasil inteiro naquele momento, segundo pesquisas nacionais que depois eu vi, o eleitor estava torcendo pelo sem terra, e ele estava disputando contra um fazendeiro. Então ele começou uma narrativa de que ele era o sem terra, lutando contra o Rei do Gado. E isso ele subia caracterizado com uma enxada na mão, um chapeuzinho de palha, e o povo foi caminhando na direção dele e foi crescendo muitos indicadores eleitorais dele ali na corrida de cavalo. Ele venceu a eleição, saindo de muito atrás e ultrapassando lá o tal fazendeiro, que era o candidato que eu atendia. E eu falei, peraí, esse negócio de pesquisa é muito além do que isso, disso que eu estou medindo aqui. É muito além do que a corrida de cavalos. Eu preciso penetrar mais nos métodos para entender melhor a cabeça do eleitor. Foi esse o início. Entendi. Aí tomou gosto e não parou mais. Não parei mais. Até hoje. Tem uma coisa assim que é curiosa. Para quem trabalha sempre em campanha, você tem vários institutos de pesquisa. E é um fenômeno que eu venho notando, é que na comunicação política, há alguns anos a gente criou alguns gurus, gente que teoricamente saberia como dar jeito e eleger Barrabás presidente. Só que eu também vi sendo criado institutos de pesquisa que não só fazem as pesquisas, mas como também orientam a campanha. Isso é uma prática, porque do que eu trabalho, geralmente eu peço uma pesquisa para que ela me faça leitura, mas não para que ela me dê indicação. O que é uma prática de mercado, ou isso é válido, tem de todo tipo? Olha, a gente, lógico, vai avaliando a cena do mercado, né? Quem tem empresa tem que ver como é que estão os concorrentes, tem que ver os produtos que são oferecidos na praça, e a gente vai acompanhando um pouco como é que essa história funciona. Tem muita gente boa no mercado, em todo o país. Tem muita gente bem intencionada no mercado, mas não tem a dimensão do que a pesquisa pode trazer, mas oferece um arroz com feijão bom. E tem um monte de coisa que não presta, como todo segmento. Eu vejo muito nessa relação de pesquisa com a comunicação, Vitorino, essa sua visão que eu conheço e de valorizar a pesquisa, ela não é também uma prática muito corrente entre os especialistas em comunicação. Nós herdamos dos americanos a bala mágica, a hipodérmica, a comunicação hipodérmica. A cultura brasileira dos especialistas em comunicação, majoritariamente, herdou essa coisa da bala mágica, que é o seguinte, é só eu alcançar o eleitor com a minha mensagem que eu hipnotizo e pronto. E a visão que se tem da pesquisa para esse profissional eu não preciso saber mais do que a corrida de cavalos. Somente a disputa. Não quero grandes análises. Só quero saber os efeitos da minha magia, da publicidade mágica. Então, esse tipo de profissional acaba gerando um profissional de pesquisa limitado pelaquilo que oferece, por não haver interesse desse profissional. Agora, outros profissionais que valorizam a pesquisa e querem que a pesquisa dê uma direção específica, eles criam um outro tipo de produto, e aí a própria demanda cria esse novo tipo de produto, de analisar, de decifrar, de investigar com indicadores as várias vertentes do comportamento e que derivam da intenção de voto, que geralmente é sintoma de algo mais profundo. Rapaz, eu gosto do Fábio, assim, que quando ele dá uma explicação simples, mas assim, parece um filósofo quando fala, né? É um negócio meio Cortella, assim.
Quem sou eu? Cortella é um monstro. Eu quero pedir aí a você que está assistindo, a gente teve que mudar o link dessa live por um problema técnico aqui meu, de equipamento e tudo mais. Então eu gostaria encarecidamente de pedir a você que está assistindo para que pegue esse link desta live e compartilhe nas suas redes sociais e com seus amigos e nos seus grupos. Então você que vai fazer campanha eleitoral, que vai trabalhar com mais de um candidato, essa live é uma live que serve tanto para candidatos quanto também para profissionais. Então, é uma live em que ela é porque é impressionante, toda semana eu recebo pergunta relacionada à pesquisa eleitoral. Você já pode fazer pesquisa eleitoral, se enquete pode ser feita, se enquete é pesquisa, se eu posso divulgar, eu vou entrar nessas questões com o Fábio, vocês podem ficar tranquilos. Eu estou só, inclusive, pedindo para que ele faça uma apresentação, porque muita gente não sabe nem o que e quais são os tipos de pesquisa. E essa é a pergunta que eu quero fazer agora para o Fábio. Eu sei que tem pesquisa qualitativa e quantitativa. Tem mais algum tipo de pesquisa? E, dentro da quantitativa, o que existe? E dentro da qualitativa, o que existe? E aí, vou piorar ainda. Para que eu uso cada uma? Quer começar Vamos começar pela qualitativa? Vamos. Pode ser? Vamos Então, lá. Pode vamos ser. assim. Qualitativa. O que é? Quais são os tipos? Para que serve? Uma vez você até me explicou que a composição de qualitativa no Brasil é diferente de outros lugares. Então, eu gostaria que você compartilhasse isso com o pessoal que está assistindo. Maravilha. Bom, é claro que a gente tem uma tradição de métodos aplicados. O Brasil é muito conservador na compra de pesquisa. Então, dando o exemplo da pesquisa por telefone, por conta da pandemia, que mais tarde a gente fala mais sobre isso, a turma só encarou o fato da necessidade de pesquisa por telefone por conta da pandemia. Eles não... É uma resistência enorme pelo novo. O que é a tradição, né, do Brasil em comprar pesquisa? Grupo, pela pesquisa qualitativa, grupo de discussão, que é um método muito usado pelo mundo afora, em que você reúne as pessoas numa sala e uma moderação com um roteiro semi-estruturado, semi porque não tem perguntas fechadas, ele é igual conversa com criança, que vai perguntando os porquês e você vai avançando ali, aprofundando naquela discussão, e o objetivo ali é entender, na discussão de grupo, como é que afloram as ideias políticas, a avaliação de candidaturas, governos, etc. Esse é um método, é o grupo de discussão. Porque a qualitativa, ela tem outros métodos. Mas a gente começa por esse, para exemplificar, que é o mais conhecido. A turma fica ali atrás da sala de espelho, quando se tem sala de espelho, ou num outro ambiente, transmitindo ali a reunião para que os analistas assistam em outro ambiente. Qual é o propósito maior de uma pesquisa qualitativa? É responder perguntas do tipo como, né? Como que é avaliado um governo, como as pessoas entendem determinado fator, como está a reputação de determinada candidatura, como se constrói a jornada de decisão do voto, o como vai explicando no processo qualitativo. E aí você pode aplicar isso em grupo de discussão, que tem como propósito principal medir a pressão social na formação da opinião individual. Por isso que às vezes a gente vê que o indivíduo entra no grupo de um jeito, pode sair de outro, porque a pressão social representada, o simulacro de uma discussão nas ruas, nos bares, nos restaurantes, na família, ali dentro daquela sala. Mas tem outros formatos de pesquisa qualitativa. E uma das mais usadas, junto com o grupo, são as entrevistas em profundidade. E aí é o mesmo roteiro, praticamente, só que ele é aplicado de um em um. Então, vai lá o sociólogo, o antropólogo, o psicólogo, o especialista em pesquisa qualitativa, o moderador do roteiro, e visita um entrevistado na sua casa, no ambiente ali do domínio dele. Ele não vai mais para um grupo, numa sala, ele recebe um entrevistador e ali ele participa de todo o roteiro. Tanto na qualitativa por grupo, como entrevista em profundidade, essas entrevistas são gravadas
no nosso caso, nós gostamos de transcrever as entrevistas, e aí a gente tem o corpus, né, como é chamado pela academia, o corpus de avaliação, o corpus da nossa pesquisa. As transcrições, os vídeos. Vitorino gosta muito de ver os vídeos para ver a reação das pessoas, importantíssimo. A reação quando elas expressam uma ideia, quando expressam uma vontade, uma avaliação de alguma coisa. E esse corpus é a base da análise, para que a gente possa ter um relatório final e uma apresentação bem pontual e estratégica sobre os principais pontos daquela cena política. E aí você tem algumas aplicações que, dependendo do ponto de vista da análise, você pode fazer. Por exemplo, tem a análise SWOT, veio para a política com força há algum tempo, veio de aplicações do mercado e veio com força. Quer dizer, você tem ali como medir vantagens e desvantagens de cada competidor, fraquezas e fortalezas de cada competidor, os perigos, né? Os desafios de uma cena política, as oportunidades, e você vai montando essa cena para orientar a campanha que está pedindo a pesquisa, obviamente, nos desafios e nas oportunidades que tem na cena política. Qualitativa, espero ter feito um dever. Não, tem mais aí, porque eu me lembro que tem alguns tipos de qualitativa. Você tem esse grupo focal, que eu já participei de vários, e o Fábio tá certo, eu gosto de ficar olhando, porque assim, tem gente que faz a pesquisa e não fica assistindo. Eu gosto de assistir em loco, porque eu gosto realmente de ver a reação das pessoas quando eu exibo vídeo ou alguma coisa assim. Mas tem um outro tipo que é em profundidade. Essa também é uma qualitativa, não é? Sim, é o segundo. Essa que vai em entrevista 1 a 1. Isso é profundidade. Essa é entrevista em profundidade. São esses dois. Se você vai para o mercado, Vitorino, e a gente puxa muita coisa legal de lá, governos às vezes puxam. Você tem, por exemplo, cliente oculto, em que a pessoa vai para um papo assim, sem perceber que é um pesquisador, para tirar informações. Você, no campo de governo, você tem avaliação de unidades de saúde, de educação, que você faz também com outros métodos. No campo da cultura, e dependendo da situação e da composição social da cidade, tem as pesquisas antropológicas, né? Tem os processos de pesquisa participante, e aí são coisas mais longas e temas mais profundos, inclusive, que tem a ver com a formação social, em que o pesquisador se infiltra numa comunidade como morador e, pela participação conjunta com eles e observação da cena social, ele vai ali descrevendo o seu sério esse objeto. negócio? Isso é muito forte. Você tem esse tipo de trabalho, às vezes em comunidade, quer ver? Impacto social de grandes empresas, você trabalha muito com esse tipo de trabalho. O cara vai lá e vai morar na comunidade e ele fica ali registrando o dia a dia para, depois de 6 meses, entregar um relatório. Então tem... É um infiltrado, praticamente. É um infiltrado. Agora, Fábio, quando a gente fala em pesquisa, porque uma das coisas que eu faço quando eu vou fazer uma campanha, e na boa parte das vezes eu não tenho imediatamente uma pesquisa, então eu costumo perguntar para algumas pessoas esporádicas o que elas estão achando de governo, se elas têm algum nome na cabeça, assim, para quem não tem como fazer uma pesquisa qualitativa, você acha que tem alguns tipos de profissionais ou de pessoas que você pode escutar? Ou seja, porque eu uso taxista. Para mim, taxista sempre foi uma referência, né? Então, eu chego no lugar, mesmo às vezes tem alguém para me buscar, eu falo, não precisa não, porque eu prefiro ir de táxi, que aí eu vou conversando com o taxista. Mas tem mais algumas pessoas que você acha que o profissional de comunicação deveria ouvir? Olha, eu gosto também da questão do taxista, concordo contigo, eu sempre que entro num táxi, lógico que eu, por exemplo, estou usando mais Uber agora, mas quando entro num táxi, dependendo de onde eu estou,
eu puxo sempre esse assunto, gosto de ouvir, porque, na verdade, ali o taxista, além da opinião dele, ele traz também a opinião de muita gente que ele escuta, né? Da mesma forma, a turma de segurança, de banco, essa turma que fica ali vendo a turma na fila de banco, conversando. Agora, sabe de uma coisa, Vitorino? Eu gosto muito de ir nos lugares, no comércio popular, e dar uma circulada. Sempre que posso, eu faço. Eu não gosto muito do agito, não sou de balada, essas coisas, mas eu vou até por trabalho mesmo. E caminho, quando caminho na Cinelândia, lá no Rio de Janeiro, lá no Camelódromo do Rio de Janeiro, na Uruguaiana, quando caminho na 25 de março, aqui em São Paulo, ou em outras cidades que a gente vai para fazer um trabalho, e você vai para um mercado popular, com a antena ligada, ouvindo, né, as conversas, você costuma dar muita sorte de ouvir coisas interessantes, espontaneamente, e também você também tem a oportunidade de conversar com pessoas, né? Então, eu gosto muito de circular nesses ambientes, porque dali você extrai muita coisa. E, obviamente, o olhar que se tem num campo importantíssimo que a política deveria até usar mais, né? Que é a análise semiótica dos discursos. Porque os discursos das pessoas, se você puxar os conteúdos das redes sociais, ali tem uma coisa muito interessante discursiva. Volta aí. Daqui a pouco eu vou colocar as perguntas que as pessoas estão enviando aqui. Eu já vi que tem várias. Pessoal, pode ficar tranquilo. Eu vi a sua, Manuel, vi a do Gabriel. Podem ficar tranquilos. Quando você fala em análise semiótica, o que quer dizer esse negócio? Traduzindo para o português. É verdade. A semiótica, ela, na verdade, significa lógica, né? A lógica discursiva, né? Então, e você tem várias abordagens de semiótica. Tem a turma mais... Os americanos, você tem a semiótica francesa, você tem alguns tipos de semiótica que são aplicados na hora de avaliar um objeto que seja. E quando você usa a semiótica para avaliar discursos, a gente está falando de pronunciamentos, textos e imagens, que vai desde fotos até logotipias. Então, eu estou falando para você o seguinte: quando as pessoas se manifestam aqui nas redes sociais, por exemplo, com texto, com áudios, pequenos vídeos, com imagens, com memes, ali tem uma estrutura lógica discursiva que vale a pena estar atento da mesma forma que a gente está atento ao taxista. Porque o discurso antecipa muita coisa, ele antecipa fatos, posicionamentos, voto. Então, é interessante sempre, claro, você é um mestre nisso, eu não vou falar coisa que você que tem o domínio, não vou me arriscar. Então, é importantíssimo aí os indicadores das redes sociais, mas eu estou falando sobre a questão de estar atento, profissional de comunicação, às estruturas discursivas, a avaliação da estrutura do discurso que está ali de forma singela, embutido na mensagem, né? Porque a gente não pode ver a manifestação das pessoas apenas como informação. A gente tem que ver que a informação, ela, sem um significado, ela é apenas uma informação. Mas então, quando ela tem significado, ela tem uma mensagem ali, forte. Então, deixa eu fazer a tradução para o meu povo, entendeu? Porque quando você fala assim, o pessoal da comunicação, os caras tremem. É o seguinte, a gente faz análise semiótica para entender o que está por trás do discurso. Então, a pessoa pode falar, bonito, hein? E assim, com entonação, o bonito, hein, é uma reprimenda. Mas se não tiver uma entonação, o bonito, hein, é bonito, hein? Então, assim, você tem, se vem só o discurso sem análise do contexto daquilo,
aí você vai ter uma impressão que pode ser uma impressão diferente. É por isso que o Fábio fala em análise semiótica. Eu acertei, Fábio, é por aí? É isso aí. É texto com contexto. Texto Daí com uma vez contexto. o Fábio contou para mim uma história que era a história do cara que perdeu um anel. Porque o que aconteceu? A gente tem alguns políticos que são conhecidos, né? A gente conhece muita gente de comum, né? De comum convívio. E aí eu estava comentando com o Fábio, falei, poxa, mas essa pessoa, não vou citar aqui que era político, mas ela faz a pesquisa, mas não é para que a pesquisa traga resultados, ela faz porque ela quer que a pesquisa afirme que ela está certa, o que não necessariamente é o caso, né? E aí o Fábio contou para mim, eu vou pedir para que ele conte para vocês também, porque a história é muito boa, a do sujeito que perdeu o anel. Pois é, rapaz, o sujeito perdeu o anel e ele estava procurando o anel, já estava à noite, embaixo de um poste com a iluminação ali que permitia ele procurar naquela redondeza o anel. E alguém chegou, um amigo, falou: vem cá, o que aconteceu aí, rapaz? Eu perdi o anel. Caiu da minha mão. E eu não posso perder esse anel, ele tem um valor sentimental para mim. Ele falou: então eu vou te ajudar a procurar. Foi aqui mesmo que você perdeu o anel? Ele falou: não, eu estou procurando aqui porque está claro, eu perdi ali naquela área escura. E isso é muito comum, né? Procurar só onde a gente consegue, né, ver. Pois é, aí o camarada falou, não, mas eu preciso de uma quali, e aqui já tem pergunta ainda, a gente nem falou de quantitativa, tá? Então a gente está falando só de quali, para quem começou agora. E aí, às vezes eu preciso de uma quali e eu quero grupos mistos. Porque assim, eu já tenho uma certa experiência que me permite falar, eu quero um grupo desse jeito, eu quero um grupo daquele, eu quero um grupo só de evangélico, eu quero só de jovens, eu quero de jovens que são contrários ao governo. Porque para quem vai contratar grupo focal, você pode deixar, claro, a cargo do instituto, e ele faz ali um apanhado. Agora, no meu caso, que já tenho alguma experiência, eu gosto muitas vezes de separar grupos para testar. Então, se eu sei que em determinada região eu tenho um problema, eu vou querer um grupo só daquela região. Como eu posso fazer um grupo só realmente de opositores, eu quero testar um discurso que diminua a oposição. Então, se eu fizer um grupo misto, aí talvez não seja tão bom quanto um grupo só de opositores. Então, eu vou começar aqui, que tem pergunta aqui que tem a ver com isso. Cadê aqui, ó? Vou trazer para vocês. Aqui, ó. O João quer saber como selecionar pessoas para grupos focais. E num eleitorado de 80 mil eleitores, são necessárias quantas entrevistas em profundidade? Mestre João, pô, que alegria ver você aqui com a gente hoje. Meu amigo aí de Facebook. Opa, olha só, essa questão que o Vitorino acabou de falar é que determina, viu, João, as quantidades, né? São os segmentos que você pretende avaliar, né? Porque se você for fazer assim, por exemplo, eu vou separar, não por grupo misto, mas eu vou entrevistar pessoas que rejeitam o governo. E aí eu tenho, e isso é interessante medir, quando você tem uma pesquisa quantitativa anterior, a quali, isso pode te ajudar nessa segmentação. Às vezes você tem essa oportunidade de ter a pesquisa antes, que ela te ajuda a segmentar o perfil do eleitorado, quanto àqueles que rejeitam, quanto àqueles que aprovam, e aí você cria os grupos de acordo com esses indicadores da pesquisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é a quantitativa. Mas você segmenta, e a quantidade de segmentos que você quer avaliar, que você vai dizer quantas entrevistas em profundidade e quantos grupos. Por exemplo, dentre os que rejeitam um governo, eu posso ter variações quanto a gênero, idade, local, renda, e eu posso criar segmentações dos que rejeitam o governo. Dependendo do que a gente está investigando, é que vai valer. E para o caso das entrevistas em profundidade, eu traço metodologicamente um cluster, um grupo de entrevistas que formam um cluster
que representaria um grupo. Então, você tem um grupo de renda alta que rejeita o governo, quer investigar essas pessoas. Na entrevista em profundidade, eu colocaria 3 entrevistados com esse perfil, renda alta que rejeita o governo. E ele compensaria mais ou menos o que traz o grupo. Então, se eu tenho uma segmentação com 10 grupos, eu tenho uma segmentação com 30 entrevistas em profundidade. É mais ou menos essa proporção. Então, vai valer de como você quer organizar essa sua leitura, essa segmentação dos eleitores. Tá. E aí, você acha o quê? Numa cidade de 80 mil, porque assim, é uma pergunta que também muita gente faz quando eu vou fazer campanha, e eu sempre peço, quando eu faço uma majoritária, eu tenho o costume de pedir qualitativa e quantitativa e programar algumas pesquisas ao longo do processo eleitoral. Óbvio, por mim eu teria pesquisa toda semana, mas a gente sabe que o custo não permite isso. Né? Mas então, uma cidade de 80 a 100 mil habitantes, quantos grupos você acha interessante? Eu vejo muito, Vitorino, que essa questão do número de eleitores, ele tem a ver também com o desenho da cidade. Eu vou te dar um exemplo. Uhum. Se você pegar a cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, é uma cidade da Serra, ela não tem 200 mil eleitores. Está ali perto dos 100. Mas ela tem muitas regiões, muitas realidades distintas. Se você pega a cidade de Volta Redonda, fazendo um comparativo dentro do estado do Rio, a densidade populacional de Volta Redonda é muito maior, a cidade é muito concentrada. É possível que você faça a leitura de Volta Redonda com um número menor de grupos do que Teresópolis. Então, só pontuando que vale a pena, além do número geral de eleitores, ver como é que essa cidade se comporta, a sua distribuição, se a cidade é muito espalhada, com muitas regiões, ou se ela é muito concentrada. Né? É importante isso esse é um fator. Porque você pega uma cidade que tem 5 macro-regiões, né? Mesmo sendo uma cidade de 100 mil habitantes. Às vezes tem uma cidade de 100 mil habitantes tem 5 macro-regiões. Você tem uma região mais afastada do centro, geralmente ali uma área rural. Eu tenho norte-sul, né? Eu tenho alguns setores assim. Tem o setor do centro, propriamente dito, então eu tenho 5 macro-regiões. Aí eu vou falar um pouco do que eu costumo pedir para instituto de pesquisa. Eu não gosto de um grupo por região ou por segmento, porque eu gosto de fazer teste AB. Então, eu prefiro ter, às vezes, um extrato menor por segmento, mas eu ter a duplicidade e trabalhar com 2, tá? Então, é só deixando isso claro para quem está assistindo, porque eu sou muito chegado a fazer, por exemplo, um vídeo em que o meu candidato está um pouco mais duro e um outro que ele está um pouco mais suave e ver como é que essa percepção muda. E o Fábio já trabalhou comigo também, ele sabe que eu gosto de fazer ainda em dias separados, porque depende do que aconteceu num dia na quali, eu gravo um outro vídeo para outro dia. Então, não é no achismo, não. Tem uma pergunta aqui, Fábio, que eu vou colocar, é do Rogério aqui, ó. Boa noite. A resolução 23.600, que proíbe pesquisas e enquetes sem registro, atinge as pesquisas de referência, aquelas que usamos internamente para nortear ações? Bom, nós tivemos eu acho que houve uma correção de rumo nessa resolução atual. A resolução anterior, da eleição anterior, ela foi muito confusa. Se você comparar as duas, você observa que a da eleição passada deu uma fugida da regra. Porque criou muita confusão. Porque, olha só, deu a entender que a pesquisa verdadeira era registrada. E se você tinha uma pesquisa interna, ela teria que ser proibida, porque ela seria considerada enquete pelo fato de não ser registrada. E isso deu um choque com a tradição da lei, que era o seguinte: pesquisa para conhecimento público
para divulgação, precisa de registro. E esse registro deve ser feito 5 dias antes da divulgação. Essa lei, essa resolução desse ano, parece que deu uma arrumada nisso e consertaram esse problema. Porque na eleição passada eu fui parado em algumas cidades, Vitorino. A turma da Justiça Eleitoral queria prender o pesquisador porque era proibido fazer pesquisa. Não está registrado, é enquete. Como é que eu provo para o senhor que não é enquete ou pesquisa? O cara não sabia. Tem que estar registrada para não ser enquete. Tem uma questão aí, inclusive, que todo mundo pergunta até quando pode fazer enquete. Enquete não é pesquisa. Enquete é similar a jogos, para você ter uma ideia, entendeu? Então, tanto é que quando fizeram uma enquete para saber quem seria o atleta do século pela FIFA, quem ganhou a enquete foi Maradona, tá? Aí a FIFA teve que criar um outro prêmio, porque a FIFA não queria que o atleta do século fosse Maradona. Mas os argentinos se mobilizaram e votaram nele. A FIFA teve que e criar um outro prêmio para que o Pelé fosse o atleta do século. Então, enquete não é a expressão da verdade. E aí, o que a lei eleitoral fala? Que até o dia anterior ao início do processo eleitoral, as enquetes estão liberadas. Então, até o dia... Agora, se não me engano, a campanha começa dia 27 de setembro. Então, até o dia 26, você pode fazer enquete do jeito que você quiser. Com ou sem resultado, aí você só não pode tratar que aquele resultado é uma pesquisa. Você não pode maquiar e falar, olha, pesquisa deu o candidato na frente. Enquete é enquete. Tem uma outra questão, que é essa de consumo interno. Eu costumo fazer muito a pesquisa de consumo interno, inclusive pela internet. Então já fica uma dica aí para você que está assistindo. Você pode fazer pesquisa de consumo interno. Qual que é a diferença? É que quando eu faço esse tipo de pesquisa, a pessoa que responde o questionário na internet, ela não vê o resultado. E isso é importantíssimo, porque se ela vê o resultado, aí isso é uma pesquisa que deveria ter sido registrada e feita por um instituto. Então, assim, você pode fazer usando... Eu uso Typeform, Google Docs, eu uso várias ferramentas para fazer minha pesquisa. Mas eu não deixo que o eleitor saiba o resultado do que ele votou. Isso é só meu. Então, isso é para nortear. Isso não tem problema nenhum, contanto que você não mostre o resultado. É bom avisar, Fábio, porque senão eu conheço meu eleitorado. O pessoal está assistindo aqui, aí fala, não, pode fazer e tal. Depois vem me cobrar. Eu já sei. Vitor, tem uma coisa da enquete também que vale a pena, que sempre foi uma preocupação do TSE, que são aquelas ações comunicativas em nome de pesquisa. Né? Você sabia que o candidato fulano de tal fez tantas casas populares? Você sabia? E isso vai... entendeu? Então, como é que tá? A lei mudou isso daí? Olha, estava mais rigorosa essa questão da enquete na última eleição. Eu vou explicar aí para o pessoal o que é isso, porque assim, isso aí é o seguinte, pessoal. Imagina que eu faça um formulário e aí eu boto esse formulário num tablet e bato na casa da pessoa. Tudo bem, dona Maria, como é que a senhora está? Então, olha, meu nome é Marcelo, eu trabalho aqui com o Fábio do Informe. A gente está fazendo uma pesquisa de intenção de voto. Quem que a senhora pretende votar? Pretendo votar no Zé Joaquim. Zé Joaquim, muito bem. Deixa eu mostrar aqui um vídeo para a senhora. Aí mostrava um vídeo com o Zé Joaquim batendo na esposa. Aí voltava a pergunta para a senhora. Agora que a senhora viu esse vídeo, a senhora ainda pretende votar no Zé Joaquim? Pretendo. Aí vinha um outro vídeo. Agora era ele jogando a máquina de caça-níquel enquanto passava a mão numa freira. Até a pessoa fala não. Realmente, olha, agora, depois desse vídeo da freira, eu não voto mais nele. Então, isso não é uma pesquisa. Isso é uma ação de comunicação porta a porta. Inclusive, depende da maldade que tiver nela, pode ser considerado crime eleitoral, tá? Só para avisar. É disso que o Fábio está falando. É que o Fábio, ele tem essa diplomacia para falar até da maldade. Antes de voltar a falar em qualitativa, tem uma pesquisa aqui, tem uma pergunta do Alessandro. Qual o melhor tipo de pesquisa em tempo de pandemia, Fábio? Difícil? Qual o melhor tipo, né? Porque tem uso para pesquisa. Você tem no momento da pandemia, com o cuidado que a cena foi montada, a cena social,
monotemática, as pessoas só falavam da pandemia, então a pesquisa tem esse desafio ali, né? Do estado de espírito das pessoas, o comportamento dela pode mudar. Então você tem ali de forma até mais cuidadosa na hora de montar o questionário, quem sabe até com perguntas que expressem primeiro essas angústias da pandemia, sobretudo naquele momento da quarentena, que era mais forte, em alguns lugares ainda está. Essa é a questão. Agora, ela pode ser tanto a quantitativa quanto a qualitativa, tem funcionado bem. As pessoas com esses... aprendeu, né, a usar bastante, todo mundo está usando os encontros da família, as festinhas virtuais. Aqui é um ambiente virtual que você pode fazer a qualitativa e a quantitativa por telefone. Tem funcionado muito na quarentena, e nós fizemos em algumas cidades. Pessoal, mas vem cá, você acredita que funciona mesmo essa pesquisa por telefone? Depende da base. Depende da base do telefone. Depende do que você quer saber também, né? Pois é. Porque tem coisa que não tem como você inventar. Tem que fazer o que é possível, né? Vou compartilhar mais uma história aí, que eu não vou falar quem foi o candidato, não seria ético, mas teve um ano aí de uma eleição que podia fazer telemarketing, agora não pode mais fazer telemarketing, é bom que vocês saibam, tá? Aí, o que as pessoas faziam? Ela ligava, o candidato A pedia para ligar com a voz do candidato dele, né, a campanha dele, para todas as casas. Aí atendia lá, o Fábio atendia o telefone e ele falava: ô Fábio, tudo bem? Aqui é o Marcelo Vitorino. Se o Fábio desligasse rápido, quer dizer que era uma pessoa que não gostava do candidato. Se ele demorasse na linha, era sinal de que ele gostava. Então, a gente conseguia medir isso. Quem gostava e quem não gostava pelo tempo de duração. Você vê como você pode usar até um telemarketing para fazer uma pesquisa. O tempo de permanência da pessoa na linha pode te dar um indicativo de voto. A gente pode fazer isso com vídeo, tá, pessoal? A gente faz isso com vídeo, com impulsionamento. Se a pessoa continua assistindo depois de 15 segundos, a gente sabe que aquele conteúdo agradou. Se ela não continuou assistindo, a gente tem que mudar o conteúdo. Então, a gente pode fazer pesquisa usando impulsionamento. Eu não vou entrar nessa história do impulsionamento aqui, porque depois eu falo, daqui a pouco. Aí, o que acontecia? Né? Então, a campanha ligava para 10 mil números, 20, 30, 50 mil telefones, e vinha um mapa. E vou te falar, Fábio, o mapa era preciso. Aonde desligava o telefone, era voto contrário ao do candidato. Legal. Agora, aí vem a sacanagem daquela época. Eu ouvi dizer, me contaram, não posso garantir, mas naquela época me diziam que quando o Fábio desligava rápido o telefone, então ele ia marcado como potencial opositor ao candidato. E depois, às 3, às 4, às 5 da manhã, ligava um imitador com a voz do adversário. Era um negócio de doido. Ou seja, se não vai votar no meu candidato, então também vou te azucrinar para que você não vote no outro. Assim, eu ouvi dizer, não vou falar aqui que aconteceu. Você também já ouviu essa história, Fábio? Não, essa não. Mas olha, é maravilhosa. E eu acredito, hein? Eu acredito, mas não tenho dúvida alguma que possa ter acontecido. O camarada ligava de dia em nome do candidato e de madrugada em nome do adversário. Claro, isso não pode mais, tá, pessoal? Aliás, já não podia na época. Vamos. Tem uma pergunta aqui do Eduardo. Não sei se eu pronunciei correto, tá? Então, a pesquisa em cidade pequena é do mesmo jeito do que em cidade pequena? Eu acho que ele quis dizer, uma pesquisa em cidade grande acontece da mesma forma que uma pesquisa em cidade menor, de 25 mil eleitores. E daí eu gosto até de fazer um recorte, pessoal. Eu gosto de trabalhar com metodologia para cidades que não têm segundo turno, para que tem segundo turno e para metrópole. Então, assim, eu gosto de trabalhar com essa lógica. Então, cidades que abaixo de 200 mil eleitores são aquelas que não têm segundo turno, eu trabalho de um jeito. De 200 até 500 mil, eu trabalho de outro. E acima de 500 mil, eu tenho uma outra forma de trabalhar. Mas em relação à pergunta, Fábio, você acha que é diferente o tipo de pesquisa? Quantitativa, não. O princípio é o mesmo, a amostra diferencia. Você tem amostras bem menores nos municípios pequenos, né? A gente está conversando aqui, a minha turma está preparando as pesquisas que vão começar amanhã em cidades que têm
500 mil eleitores e uma cidade que tem 6 mil eleitores. Né? O princípio é o mesmo, questionário, as questões que a gente, pelo método nosso de avaliação, a gente usa, tudo igual. Na qualitativa, que eu sempre oriento as cidades menores, quando fazem pesquisa qualitativa, para evitar o grupo de discussão, porque todo mundo se conhece na cidade, né? Muita gente se conhece, e aí fica ali muito travado o grupo. A entrevista em profundidade, em que o pesquisador vai na casa do eleitor, ela funciona melhor nas cidades menores. Essa é a distinção que eu faço na parte qualitativa. Na quantitativa, é o tamanho da amostra. Muito bem. Tem situações curiosas nessa história. Quando você vai fazer pesquisa em cidade menor, eu já fiz, inclusive, com o próprio Fábio, em cidades com 20, 30 mil habitantes, é terrível para você montar os grupos, porque as pessoas se conhecem, então elas não ficam à vontade, muitas vezes, para falar, porque ela não sabe quem está pagando aquele grupo. Então, dá um trabalho do caramba para aquilo, mas funciona, viu? Eu já vi. Já vi dar certo. Dá mais trabalho, mas funciona. A Ângela não, a Alessandra Frazão, é lá de Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Falou que maratonou meus vídeos hoje. Muito obrigado. A Alessandra é uma ótima profissional de marketing digital. Quem não segue ela lá no Instagram. Ela vive dando dicas bacanas para marketing digital, tá? Então, obrigado aí, Alessandra. Já pode anotar aí, ó, Fábio. Boa, Alessandra Frazão. Se eu não me engano, é de Campo Grande. Eu já fiz palestra lá, e aí sabe que o pessoal do Mato Grosso do Sul é meio... Eles não gostam se você falar Mato Grosso, né? Então eu deixei lá no final da minha palestra, quero aqui agradecer a todo mundo do estado do Mato Grosso. Aí quando eles iam vaiar, eu passei o slide do Sul. Calma. Eles são bravos com isso, cara. Só para provocar. Tem uma pergunta aqui. Tagner. No filme Entre Atos, existe uma parte que um grupo assiste um debate e dá opiniões sobre como os candidatos estão saindo. Existe um método para aplicar isso nas eleições municipais? Olha, pessoal, até para quem não sabe o que é o filme Entre Atos, eu recomendo. É um dos filmes que eu recomendo para todo mundo que vai trabalhar com campanha política. Tem o Entre Atos, tem outros também que eu gosto muito. Para mim, o melhor de todos é o N.O., que é um filme chileno. Você tem que procurar N.O. Garcia Bernal, porque como N.O. é uma palavra curtinha de não, você não vai conseguir achar, mas se procurar filme N.O. Garcia Bernal, tem aqui no YouTube mesmo, vai pagar uns R$6 e vai assistir. Eu acho que é um dos melhores filmes para quem vai fazer campanha, mas o Entre Atos trata dos bastidores da campanha do nosso ex-presidente Lula. Já contextualizado, existe um método para aplicar isso, Fábio? Então, essas pesquisas qualitativas no momento dos debates, elas são muito usadas. Nós mesmos aplicamos aqui, já na capital, São Paulo, esse tipo de pesquisa, em outras realidades também, em que você vai ali, pela reação das pessoas nos grupos de discussão, sobre o que o candidato fala e até sobre o que os outros candidatos falam, você vai orientando lá alguém que está no estúdio a falar sobre a próxima pergunta, para quem escolher para fazer a próxima pergunta, o que perguntar. Às vezes até o candidato deu uma derrapada numa frase, em algo que ficou estranho, mal compreendido, e ele aproveita ali um tempo da sua participação no debate para fazer uma correção daquilo que pegou mal, que não saiu bem, ou que fez as pessoas reagir mal. Então, é uma pesquisa, um tipo de pesquisa muito... É uma discussão de grupo, só que é um grupo em que as pessoas vão assistir o debate, em vez de se aplicar um roteiro, elas assistem o debate e nos intervalos ali, entre um bloco e outro, a gente faz as sondagens e orienta a turma da comunicação que está com o candidato. Eu usei muito isso lá na campanha do Crivella para prefeito do Rio de Janeiro em 2016. Então, eu nem ficava no estúdio, para vocês terem uma ideia, eu preferia ficar nos grupos. Então, ali a gente tinha... Eu vou te falar como é que eu montei a minha, tá? Aí você monta o jeito que você quiser. Eu só montava grupo com indeciso.
Aquele que já estava definido em quem ia votar, eu nem ficava de olho. Para mim, esse não era relevante naquele momento. Então, até tinha lá um grupo um grupo misto, mas o que eu gostava de olhar era um grupo que todo mundo era indeciso. E aí, a cada intervalo, eu fazia um placarzinho ali. Então, tinha 11 pessoas na sala, eu via quantas daquelas pessoas se convenceram ou o que elas criticaram do meu candidato. E aí, passava uma mensagem para quem estava no estúdio. Então, assim, isso acontece. Tem um filme ótimo disso, que é o Brexit. Brexit, ele mostra como é que funciona uma pesquisa qualitativa. Tem mais pergunta aqui, Fábio? Mas eu gostaria de falar, que você falasse da quantitativa. Qual é o objetivo de fazer uma quantitativa, para que serve, e se existe quantitativa para campanha de vereador? Ou é só de prefeito? Boa. Bom, eu disse que a pesquisa qualitativa responde perguntas do tipo como a candidatura está, como o governo é avaliado, etc. A pesquisa quantitativa responde perguntas do tipo quanto. Quantos por cento, quantos votos, quantos aprovam, quantos desaprovam, né? Você quantifica as conclusões, às vezes, até da qualitativa. Você coloca em números. Não só os números gerais, que são importantes, mas os possíveis cruzamentos, né? E aí você tem lá, por exemplo, eu quero saber como está cada candidato na disputa, o cenário eleitoral. Essa é a primeira parte que qualquer um que está ali avaliando a cena política vai lá ver. Como é que está a disputa? Como é que está a corrida de cavalo? Muito bem. E aí você começa a fazer os cruzamentos daquelas perguntas e você descobre como é que está quanto ao gênero, idade, quanto está em relação à religião, porque às vezes você tem um candidato religioso e é importante medir isso. Pé, não pé, população economicamente ativa ou não, como é que é essa relação, escolaridade, região da cidade, né? Então você tem aí vários fatores importantes de cruzamento de informação que a pesquisa quantitativa traz nessa pergunta inicial ali, espontânea, estimulada. Agora, a gente aplica outras questões na nossa estratégia de investigação, e eu coloco aqui como exemplo, não estou falando que é a que deve ser, né? Não é uma coisa prescritiva, mas é uma demonstração de como a gente faz. A gente usa muito as perguntas de chance de votar em cada candidato, aplicando 1 a 1. Qual é a chance de o senhor votar no candidato tal? Que vai de certamente vota até o certamente não vota. E além de você ter, e o provavelmente vota, além de você ter o voto certo, que é o consolidado, e o voto provável, que é a tendência de crescimento, e a rejeição, você dali deriva muita informação importante. Por exemplo, a gente faz testes estatísticos multivariados, que é assim que chama na estatística, em que você cruza todas essas perguntas uma com as outras, sobre cada candidato. E aí você começa a extrair informações importantes. Por exemplo, correlação entre candidaturas. Você pode descobrir que tem candidatos que estão altamente correlacionados. O que é correlacionado? A tendência de votar em um é também a tendência de votar em outro. Então, esse tipo de candidatura nos diz o seguinte: essa correlação entre a candidatura A e B diz que elas brigam por um mesmo eleitorado. Diz também que, se elas se unirem, pode ser uma união propositiva, pode somar votos, né? Por outro lado, você pode encontrar antagonismo entre as candidaturas. O que é antagonismo? A tendência de votar em A é a tendência de rejeitar B. E aí que é fantástico essa história, dessa parte da pesquisa quantitativa, porque ela denuncia muitos erros da política. Por exemplo, candidato B está em segundo lugar, o candidato C está em terceiro. Qual é a lógica dos dois quando sentam para conversar? Vamos unir, que a gente vai ficar em primeiro. Junta o segundo com o terceiro, a gente vai passar o primeiro. E às vezes junta o segundo com o terceiro e eles vão para a quarta posição, porque eles são antagônicos. O eleitor de um estranhou a união e o eleitor do outro estranhou também, e eles ficaram ali com um pedacinho daqueles que não estranharam. Então é uma avaliação importantíssima que a pesquisa quantitativa traz. E os grupos políticos intuitivos,
pela tendência de voto, nessas perguntas do voto certo, organiza o xadrez eleitoral. Quantos grupos políticos intuitivos tem na cidade? Cada grupo político, no intuitivo dos eleitores, é composto por quem? Às vezes você tem 2 candidatos compondo um grupo, mais 3 compondo um outro. Você entende melhor o xadrez para montar a estratégia eleitoral. Além de perguntas de fatores que definem o voto, de perfil de candidaturas, atributos que motivam o voto. Quer ver uma coisa importante? Você faz uma pergunta, que geralmente você tira de qualitativo, qual desses atributos mais motiva a votar, escolher uma candidatura? Aí o cara escolhe lá um atributo A qualquer. Você precisa saber como está o seu candidato naquele atributo mais requerido pelas pessoas. Às vezes ele está muito mal no atributo que as pessoas preferem. Então, esse tipo de pesquisa com indicadores, com cruzamento de informações, que vão além da frequência de cada pergunta, mas a investigação do cruzamento das informações é que gera os insights, as estratégias e o domínio desse método de pesquisa. Eu acho até importante, Fábio, tem uma coisa que eu olho muito quando eu vou fazer quant, que vamos dizer, é opinião sobre alguma coisa, né? Então, se você perguntar para a pessoa hoje, assim, ó, como é que está a saúde da cidade? Ela vai te dar uma resposta pontual. Agora, o que eu, na comunicação, uso? Se for só a resposta pontual, eu não tenho tanto uso assim, porque eu desconfio, e aí eu não sei se aquele elemento vai ser um preditor de voto. Então, assim, eu tenho que saber como é que estava a saúde há 5 anos na cidade? Ah, estava uma merda. Como é que estava há 2 anos? Ah, estava uma merda. Como é que está agora? Está uma merda. Bom, se estava uma merda há 5, há 2 e agora, quer dizer que não adianta eu falar de saúde, porque não existe uma percepção que melhorou nem que piorou. A saúde não vai ser um ponto que eu vou basear a comunicação da minha campanha. Então, isso daqui é uma dica de comunicação que eu dou para vocês. Então, vem a pesquisa. Quando vocês forem contratar pesquisas, o que eu gostaria de saber nas minhas eu quero saber a percepção do antes, do agora e a perspectiva. Então, se a segurança pública antes era ruim e agora é boa, vou explorar isso na minha comunicação. Se era boa e agora ficou ruim, eu vou ter que dar um jeito de vacinar para que isso não seja um problema para mim. Então, é só deixando bem claro que eu preciso dessa, vamos dizer assim, dessa frequência. Não sei se isso tem um nome técnico, mas eu uso desse jeito. Série histórica. É uma série histórica. A percepção da série histórica, né? Porque da evolução. para mim aí vale, entendeu? Porque o que conta mesmo, o sabor do voto é assim, piorou, melhorou, tá a mesma coisa. Dentro do meu ponto de vista de comunicação, tá? O Fábio, às vezes, ele acompanha reuniões minhas de comunicação, ele fica meio vermelho. Porque às vezes eu falo, não, então tá bom, então eu vou pegar o resultado que ele me dá e vou fazer uma ação. Aí eu noto, às vezes, ele dá aquela ruborizada, né? Porque eu não acredito que o cara vai fazer isso, mas eu vou. Ué, é do jogo. Eu vou colocar aqui, ó, a Rose Cruvinel aqui, que está mandando um boa noite. A Rose, ela é a mãe do deputado estadual Virmondes, lá de Goiás, que deve ser candidato a prefeito de Goiânia agora. A Rose é a melhor influenciadora que eu já vi. A Rose, ela já tem uma idade, uma senhora, e ela treinou toda a equipe de mobilização do deputado Virmondes. E ela treina, inclusive, o Virmondes. Um dia ela me explicou isso. Ela falou que todo dia, 7 da manhã, antes do Virmondes sair para a rua para fazer campanha, ela bota as aulas do guia do marketing político e faz ele assistir. Então, ela pega no pé mesmo. É impressionante. Muito bom. Então, boa noite aí. Olha, a gente já está indo aqui para 7h20. A gente vai responder as perguntas que estão aqui, ó. O João quer saber como fazer pesquisa com pouco recurso para analisar as peças publicitárias da campanha. Segundo, como selecionar pessoas para o que focar. A gente já respondeu essa? Não, como selecionar pessoas, sim. Como fazer com pouco recurso, não. Aí eu vou até responder na vez do Fábio. É o seguinte, João, você primeiro consegue recurso, depois faz a pesquisa. Porque pesquisa com pouco recurso, aí já não é pesquisa. Você não vai conseguir fazer pesquisa. Não tem como. Pesquisa tem custo. Não adianta. Você fala assim, não, eu queria um carro
num preço de uma moto. Você não vai ter um carro num preço de uma moto. Ou um carro muito ruim. Ou vai ter um carro muito ruim, que não é pesquisa. Então, eu posso fazer outras coisas. Eu posso fazer a minha qualitativa de boteco, eu posso fazer com impulsionamento de peças. Dentro do Guia do Marketing Político, inclusive o João é aluno do guia. Dentro do Guia do Marketing Político, João, pesquisa lá que a Natália ela deu toda a regra de como você faz pesquisa utilizando impulsionamento. Tá lá, é só pegar. Então, agora, pesquisa mesmo, não tem como. Eu até tiro esse negócio do Fábio para ele não ficar de vilão. E eu falo mesmo. Consigo fazer campanha sem dinheiro? Não, cara. Você precisa arrecadar dinheiro e fazer campanha. Eu não vou mentir para você. Uma campanha sem dinheiro é uma campanha natimorta. Claro, não precisa ser nababesca, mas um pouco tem que ter. É curioso, Fábio. Às vezes eu vejo isso muito, né? Vem alguém para mim assim, ô professor, tudo bem? Eu estou aqui, eu vou desenvolver campanha para 3 majoritárias. Que curso você me indica? Aí, geralmente, quando é majoritário, eu indico o Guia do Marketing Político. Aí ele vira para mim, pô, professor, R$ 250 por mês. Aí eu falo, pô, o camarada vai fazer 3 majoritárias e tá chorando R$ 250 por mês. Rapaz, tu não sabe o que é a vida. Não, isso me lembra um sobrinho meu que chegava para mim da escola e falava que, ô tio, a vida é dura, viu? Pô, eu na escola eu tô tendo problema, tirei nota baixa. Eu falei, garoto, você tá achando a vida dura na 5ª série, tem uma má notícia para te dar. Imagina. Não sabe nada, tadinho. Vamos lá, Fernando Lopes quer saber, divulgar uma pesquisa hoje pode ser um erro fatal? Ué, depende da pesquisa, né? Você Fernando, sabe que difícil. o Fernando me lembrou uma história muito curiosa. Eu estava numa cidade com 2 turnos. Eu parei de divulgar pesquisa, né? Eu resolvi ficar mais nas pesquisas da direção estratégica, das informações estratégicas. Trabalhei muito para jornal e fazia as pesquisas eleitorais de divulgação, aquele jogo mais pesado das campanhas eleitorais, participei de vários ali, divulgando pesquisa, apanhando de tudo que é lado, porque do segundo para baixo é teu inimigo, não tem jeito, né? Mas eu lembro de uma história curiosa, que foi uma cidade com 2 turnos em que o candidato estava com 25% de intenção de voto. Não, desculpa, estava com 12% de intenção de voto e o seu opositor estava com 35%. 12-35%. E na pergunta de quem vai ganhar a eleição, 50% indicava o opositor dele. E 6% indicava o candidato que a gente estava pesquisando. E eu falei, bicho, eu acho que você deve divulgar essa pesquisa. A gente registrar direitinho, divulgar. Mas eu vou registrar uma pesquisa que eu estou perdendo. Falei, irmão, mas essa pesquisa eu acho que vai ser importante divulgar, porque você vai quebrar 2 expectativas. Uma de que o cara está muito maior do que ele realmente está, e a outra, que você está muito pior do que você realmente está. E ele divulgou. Ele divulgou a pesquisa. E a coisa começou a apertar na cidade. E ele foi para o segundo turno com a eleição apertada. Quer dizer, a pesquisa ela tem um pouco essa história, ela pode ser fatal, sim, mas ela pode ajudar, pode colaborar, até quando parece que não vai. Mas depende muito de como as pessoas vão interpretar o resultado, né? Porque, Vitorino, esse negócio de divulgação de pesquisa, que eu saí desse negócio por opção. Rapaz, eu vou te falar um negócio, porque assim, eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. Não, mas eu também não vi mais, não. Só vi essa. Tem uma cidade. Não, o que eu vou te falar é incrível. Tem uma cidade na Bahia que os camaradas apostam quem vai ganhar. Mas não é assim, aposta quem vai ganhar. É assim, ó, é o meu candidato contra o seu com 3.000 votos de diferença. É o fulano, é o vereador, vai ficar em quarto, com 2.500 votos. É igual corrida de cavalo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu vi recentemente uma campanha em que alguém vira e fala: não, é o meu contra o seu e boto 4.000 de dianteira. Aí você fala, que doideira. Aí sabe o que acontece? A cidade simultaneamente tem
10 institutos de pesquisa fazendo pesquisa o tempo todo. Porque essas pesquisas é que vão alimentar a bolsa de apostas. Agora, Exato. num lugar que você faz pesquisa assim, e óbvio, né, cada instituto de pesquisa tem sua metodologia. Então, aí vira aquele negócio da nuvem, né? Política é como nuvem. Você olha para o céu, tá de um jeito, você olha de novo, tá de outro. Se cada hora você faz uma medição com parâmetro diferente para medir, não tem como dar certo. Não. E isso daí é igual o teste AB, pessoal. O que é teste AB? A gente monta uma landing page, aí eu boto lá a chamada, um vídeo, a descrição, um lugar para o clique do botão. Se você mudar a cor, você não pode mudar mais nada. Se você mudar o lugar do botão, você já não muda mais nada. Ou seja, o teste AB, você só faz uma mudança por vez. Não adianta você mudar assim, agora muda a chamada onde está o botão e nesse não tem vídeo. Aí já não é um teste AB, você não vai saber o que as pessoas querem mais. Então, quando você tem institutos de pesquisa, 3, 4, 5 institutos de pesquisa, medindo a corrida do cavalo ao mesmo tempo, com metodologias diferentes, isso vai dar errado. É óbvio que vai dar errado. Mas você já tinha visto isso? Gente, apostar mesmo, não é apostinha de 50 reais não, tá? Tô falando de aposta de 50 mil reais, de 100 mil reais. Já vi porque esses caras eu nunca atendi, mas eu sei que muitos deles contratam pesquisa para a aposta deles ser mais segura. Eita. É um negócio estranho, né? Mas tem sim. É esquisitíssimo. Mas você perguntou uma coisa sobre vereador aí que eu acabei não respondendo. A pesquisa para vereador. Peraí, então que você já cola nessa aqui, ó. Já cola nessa aqui. Qual o valor de uma pesquisa para cargo de vereança e se qualquer pessoa pode pedir para fazer essa pesquisa? Então você já cola, já fazemos duas aqui. Vereador. Quando você faz a cidade como um todo, como grandes amostras, você consegue projetar a vereança. A gente já fez isso em capitais, que funcionou muito bem, com grandes amostras, 6 mil entrevistas, esse projeto. Mas não é o padrão. As amostras não são tão grandes, ainda mais agora, né? As coisas mudaram muito, o custo das coisas mudou e o dinheiro de campanha também mudou. Mas o que há mais de comum das pesquisas para vereança são pesquisas para vereança em redutos eleitorais. Por mais das vezes, redutos geográficos, o cara que tem ali um reduto, um bairro importante da cidade, uma região importante. E você trabalha com essas pesquisas como se ali fosse uma eleição majoritária, naquele território, como se fosse o voto distrital. Então você coloca ali os principais concorrentes dele e você vai medindo ali, espontânea, estimulada, voto certo até o voto provável e o voto não certo. Quer dizer, tudo que você sonda para uma pesquisa para prefeito, você pode adaptar para a vereança dentro do reduto. E é interessante que em algumas campanhas, quando o vereador pede, a gente costuma fazer uma divisão do bairro dele em micro-regiões e monitorar ali para ele poder transformar a campanha dele monitorando até por quarteirões, né? Dependendo ali do desenho geográfico da onde ele trabalha o voto. Então dá para fazer sim. Agora, peraí, que aí tem um negócio importante. Tá. Toda vez que eu falo que candidato a vereador deve escolher região, eu escuto, não, tem que fazer na cidade toda, porque senão não vou ser eleito. Assim, o Fábio acabou de falar de pesquisa em reduto eleitoral. Por quê? Candidato a vereador, se tivesse como fazer campanha na cidade toda, seria candidato a prefeito. Candidato a vereador deve escolher um conjunto de bairros, se os bairros forem pequenos, mas o prioritário é onde ele reside, ou onde ele trabalha, ou onde ele é mais conhecido. E aí, os bairros adjacentes, aqueles que são vizinhos. Se você resolver fazer campanha na cidade toda, eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro, porque isso é um grande erro. Sabe quando você começa a conversar com uma pessoa, aí você fala com essa pessoa 10 vezes, ela vai lembrar seu nome. Mas se você conversar uma vez com 10 pessoas, existe uma grande chance dela não lembrar quem você é. Então é muito melhor você se fixar numa região do que sair fazendo campanha na cidade toda. Deixa de ser burro na cidade toda. Eu posso falar assim, Fábio, porque eu não tenho... Você é um cientista, é um filósofo.
é um lorde. Eu não, eu preciso falar a verdade. Deixa de ser burro. Eu faço campanha política há 20 anos. Eu não vejo candidato a vereador sendo eleito dessa forma, a não ser que ele tenha rios de dinheiro. Aí é uma outra história. Ele tem rios de dinheiro, ele tem história na cidade toda, ele já foi prefeito, ele já tem um recall de outras campanhas, aí ainda vai lá. Agora, se você é um candidato ou uma candidata que tá começando a tua carreira agora, escuta a voz da experiência, escolhe os redutos. Por isso ele está falando de reduto, tá bom, pessoal? Eu tive que fazer essa parte aqui, Fábio, porque eu preciso... Aqui é assim, toda vez que eu tenho um convidado, o convidado fala o que ele tem que falar. E eu tenho que traduzir, às vezes, para o meu eleitorado aqui, entendeu? Muito bom. Não, porque campanha de vereador, às vezes o camarada quer fazer, olha, eu sou a favor da vida, sou a favor da liberação da maconha, eu sou a favor também do casamento só hétero, e aí, eu falo, mas meu amigo, você é candidato a vereador, você tinha que ser a favor de luz no poste, asfalto na rua, vaga na creche. Eu acho que você não está entendendo o que é campanha de vereador. Então, eu tenho que fazer essas coisas. Candidato a prefeito, também às vezes eu pego aqui um candidato a prefeito, tem 10 pautas. Olha, lembra da campanha do Fernando Henrique? A campanha do Fernando Henrique para presidente, a primeira vez, era uma mão assim, ó. Era saúde, educação, habitação, emprego e alguma coisa. Você vê, eu esqueci alguma coisa. Então, candidato a vereador é para ter 2 pautinhas e olhe lá. A prefeito, de 3 a 5. Mais do que isso, é candidato a Miss. Aí eu quero acabar com a fome na África, com o câncer e agora com o Covid também. Sabe? Aí começa a virar umas paranoia louca. Desculpa, Fábio. Fala aí quanto é que custa uma campanha. Não, olha, e aí a pesquisa territorial, os candidatos que têm redutos, eu tiro assim como a parte dessa discussão, porque a maior parte das candidaturas são territoriais, né? E aí você pode pegar assim, mas tem um candidato voto de opinião e o religioso. Mas, de qualquer forma, tem uma segmentação. O religioso, o evangélico, vai para a porta das igrejas, vai lá para a porta da escola dominical, a campanha está ali nas portas, porque não tem CEP, o eleitor dele é sem CEP, né? O CEP é o CEP da igreja. Ou o voto ideológico, é outro caminho, é outra história. Tudo bem, mas a maior parte é territorial e quem já jogou o War nessa vida sabe o que é cuidar do seu território, não é isso? É isso aí. Quanto é que custa uma pesquisa para vereança? Vamos considerar o seguinte, cidade de 50 mil habitantes, ou seja, cidade de 50 mil habitantes, um candidato a vereador, cara, com 1.500 votos ele está eleito, tá? Na maioria das vezes. Quanto custaria uma pesquisa para um candidato desse? Você fala em pesquisa, a gente fala muito em entrevista, valor da entrevista, né? Então você tem, se for uma pesquisa telefônica, vai ser um valor assim de R$35 por entrevista. Um questionário parrudinho. Tá. Se for presencial, R$45 por entrevista. Se for URA, o disparo automático, aí você tem aí em torno de 70 centavos a R$1. Mas não é por resposta, né, esse valor? É por disparo. Não, é por resposta. Por resposta? É bom, então, até? É bom. Então, Só que não dá para fazer muita pergunta na URA. Não, é coisa rápida. Então, você tem algumas modalidades que para vereador funciona bem. Pessoal, URA é ligação automática, tá? Não é ser humano. Sim. É aquela sacanagemzinha lá daquela campanha que eu falei lá atrás. Cara, eu sempre me costo, eu tenho que segurar para não falar nome, essas coisas. Você sabe que teve eu vou te falar uma que eu aprendi. Eu conheci. Essas coisas eu não gosto de aprender, não. Que o cara falava assim, eu não domino os votos que eu compro, um vereador de uma cidade metropolitana. Isso é um problema de uma consultoria. Eu falei, eu não sei quem faz essa consultoria, não. Aí ele falou que aprendeu e aplicou o seguinte, ele não selecionava mais cabo eleitoral, ele selecionava crianças. E as crianças entravam, não tem aquele negócio de votar com o pai, votar com o vovô. E eram os fiscais dele, era um bando de crianças, esse sujeito era um maníaco eleitoral. As crianças entravam, quando saía da urna, fazia assim, o cara recebia a grana pelo voto. Então, você tem cada absurdo em eleição,
Não, é só você andar para poder ver o que acontece pelo Brasil afora, né? eu me lembro de esquema de compra de voto que eu peguei e denunciei, que era o eleitor tinha que votar no candidato majoritário e num determinado vereador. Então, o cara que fez esse negócio, ele sabia se os votos tinham sido entregues ou não, porque aquele candidato a vereador ninguém votava, entendeu? Era um candidato quase fantasma. Eu falei, caramba, só falta esse cara ser eleito, né? E Ó, às tem vezes mais pergunta aqui. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigo Fábio. Supondo que meus candidatos fossem apaixonados por pesquisa e tivessem dinheiro, qual o melhor pacote de pesquisa daqui até a eleição? Esse é ótimo. Mas daqui é um caso raro. o Caso Levi é raro. campeão. Levi é Levi Gama. Levi Gama de Volta Redonda, ele atua ali com marketing político ali na região inteira, é um Ah, você publicitário ali conhece, muito então. conhecido. Conheço, é uma grande figura. Olha, assim, apaixonado por pesquisa. O que eu posso te dizer, de uma maneira geral, meu mestre Levi, é que no Brasil, sobretudo, os candidatos são apaixonados por resultados. Aí vamos um pouquinho da sociologia dos recebedores de pesquisa. Quando você vai entregar uma pesquisa, quem recebe já tem um número em mente. Dificilmente o cara está zerado, o HD dele está zerado com a expectativa de um resultado. Ele já tem ali. E aí você tem lá, apresenta a pesquisa, se ela está pior do que ele imaginava, tem alguma coisa errada na pesquisa. Se está melhor, esse instituto está querendo puxar meu saco para fazer mais pesquisa. E se você acerta na mosca do que ele estava imaginando, gastei dinheiro errado, eu já sabia que era assim. Então, a chance de alguém se apaixonar por pesquisa é pequena. Eles se apaixonam mais por resultados, e a reação é geralmente assim, ou de expectativa ou frustração, ou até do reconhecimento de que não precisava fazer. A pesquisa ela é uma questão importante. Para te dar um número, o Brasil, de uma forma geral, fatura pesquisas eleitorais, governamentais, de mercado, 2 bi por ano. Era uma média histórica aí do Brasil. Até 2005, a gente estava na frente do continente africano. Ficamos para trás já, eles passaram a comprar mais do que a gente. E aí você pega essas pesquisas, esses 2 bi, na história, na linha, depois passou a não divulgar empresa a empresa, mas na linha, 80% concentrava em 10 empresas multinacionais. Das 250 empresas da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, 250 empresas ficavam com 18%, para ser mais preciso, e 82% de todo o faturamento de pesquisa no Brasil ia para as multinacionais. O que dá a entender é que os gringos fazem mais pesquisa no Brasil do que as próprias empresas, governos brasileiros, né? Então é uma questão cultural. A paixão por a pesquisa eu ainda não vi, né? Há uma segurança, um desejo de caminhar mais seguro, a cabeça de um planejador, o cara que quer planejar os seus passos, andar com mais cuidado, porque a pesquisa nada mais é do que o diálogo com o público. Você usa a pesquisa para ouvir a parte do público no diálogo, para você estruturar a sua parte do diálogo, a conversa seguir pelos métodos de comunicação. Aí eu tenho até uma experiência para dizer. Teve uma campanha que eu fiz, não vou citar também qual é, mas foi uma campanha recente, em que os institutos de pesquisa deram um retorno para o candidato e para o marqueteiro. Eu estava só no digital, tá? E aí o que o Instituto de Pesquisa falou para o candidato? Olha, se o fulano não for abatido, você está fora do segundo turno. É um negócio complicado. Aí, o que dá a entender na cabeça, às vezes, do marqueteiro? Bom, se o fulano não for abatido, o meu candidato está fora do segundo turno. Então, o marqueteiro toma a decisão de bater no fulano.
Agora, bater no fulano, hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado com o que é bater. Porque quando você bate numa ideia, você bate no eleitor. Isso daí é uma questão delicada. Eu fiz vários impulsionamentos, né, do vídeo batendo no fulano, vídeo não batendo. E no impulsionamento eu descubro que a rejeição ao bater do jeito que estava sendo colocada era enorme. Só que o candidato e o marqueteiro tomaram os institutos de pesquisa como né, as tábuas de Moisés. Se não bater no fulano, eu perco. E não foi isso. A questão é, se fulano não for desconstruído, você não está no segundo turno. E não quer dizer que é você que tenha que desconstruir. Sim. E outra, o como desconstruir também é diferente. Por exemplo, a Marina Silva, em 2014, né, que foi aquela eleição que morreu o candidato e ela assumiu. Sim. A Marina Silva ela foi desconstruída, mas ninguém falou assim, olha, essa ideia da Marina Silva é muito ruim. A Marina Silva é uma pessoa atrasada. Não. A desconstrução foi baseada a gente não sabe o que pensa a Marina Silva. Ora ela pensa uma coisa, ora ela pensa outra. Então, você vê, a desconstrução foi no candidato, não Sim. foi na ideia do candidato. Quando você pensa em fazer uma desconstrução na ideia, você tem que lembrar que as pessoas podem ter aquela ideia. E aí você está indo contra a ideia das pessoas. Por isso que eu acho importante, até nas quantitativas que o Fábio colocou aqui, eu uso muito as duas, mas eu gosto das quantitativas colocar perguntas, assim, eu acho, você concorda ou discorda, ou a variação entre concorda muito, concorda pouco, de que bandido bom é bandido morto, por exemplo. Porque quando eu pego concorda, discorda, muito ou pouco, de que bandido bom é bandido morto, eu começo a ter uma ideia do grau de conservadorismo da pessoa. Eu não vou perguntar para o eleitor, me diz uma coisa, você é conservador, social ou liberal? Não sai. Não faz sentido nenhum. Então, eu coloco uma série de frases para que o eleitor fale concordo parcialmente, não tenho opinião, discordo parcialmente, discordo. Eu gosto de fazer o range, e daí eu vou tirando as minhas impressões. Pessoal, a gente já está se adiantando da hora, então deixa eu só comunicar a vocês que a gente vai ter aqui, deixa eu colocar aqui na tela para todo mundo. Pronto, vamos lá aqui. Será que está indo? Vou colocar na tela grande aqui para ver. Olha, na próxima quinta-feira, 13 de agosto, 19 horas, eu vou fazer uma live com a professora Natália Mendonça para ela falar sobre o impulsionamento e as regras. A Natália acabou de gravar um curso, tá super fofa nesse curso. Eu vi hoje um vídeo dela, me deu vontade de publicar no Instagram o vídeo dela de final, porque a Natália é super engraçada nessas coisas. Então, aí depois eu vou ver se ela me autoriza. Se ela me autorizar, eu publico. A gente vai fazer uma live, porque muita gente está com dúvidas sobre rótulo, sobre impulsionamento, o que pode, o que não pode, aquela coisa toda. Quinta-feira, aqui mesmo, nesse Bate-Canal, às 19 horas, a nossa live com a Natália. Combinado, pessoal? Eu vou abrir esse negócio, vai dar tudo certo dessa vez, não vai ter problema nenhum. Então, quinta-feira, 19 horas. Fábio, eu sei que você tem um compromisso daqui a alguns minutos, né? Você já foi muito gentil aí em responder perguntas aqui, que é mais do que o que você fez só mandando boleto. Rapaz, daqui é só com boleto. Esse negócio né? E ficou muita pergunta ainda sem resposta, porque não dá tempo, você vê. A gente está aqui há 1h30 e ainda tem pergunta sem resposta. Então, eu quero agradecer você. E o que você poderia falar para a gente finalizar essa live para profissionais e para candidatos a respeito de pesquisa? Você quer dar algum alerta, alguma sugestão, alguma coisa assim? Poxa, você que vai participar de um processo eleitoral, tenha isso em mente. Muito bem. A pesquisa, ela vou falar até o que parece uma redundância, ela é uma ferramenta da comunicação, da estratégia comunicativa. Do ponto de vista da comunicação política,
o processo eleitoral é um processo de convocação. O candidato convoca pessoas para aderir à sua ideia, convoca pessoas para aceitar sua proposição, convoca pessoas para votar nele. E a pesquisa, ela apura quantos aceitaram a convocação. E por que aceitou a convocação? O que atraiu o chamado do candidato para que as pessoas aceitassem a convocação dele e dos outros candidatos? Então, dito isso, que o processo de comunicação é um processo de convocação e a pesquisa mede quantos foram convocados, aceitaram a convocação e por quais razões aceitou a convocação, a pesquisa se torna um fundamento importantíssimo para os comunicadores de campanha política, os orientadores, os estrategistas. Não dá para trabalhar somente no feeling. Temos que nos livrar, Vitorino, da nossa herança da bala mágica. Nós não hipnotizamos. As pessoas interpretam o mundo da vida. Às vezes o candidato se comporta de tal forma que pensa que está lançando algum significado para os eleitores e os eleitores estão interpretando de outra forma. Somente a pesquisa pode apurar essa reação dos eleitores e dizer se eles estão se sentindo convocados ou não. Não deixem de fazer, não deixem de estar com os ouvidos bem afiados, não só para pesquisa, mas no seu andar na rua. Saia do ar-condicionado, da sala fechada e vai para a praça, vai para o ônibus, vai para o mercado popular, porque isso também é pesquisa. Não dá para trabalhar somente no feeling. Eu acho que a pesquisa não substitui, não engessa a criatividade comunicativa. Não deve engessar. Ela deve dar alguma orientação para que esse voo criativo seja com mais segurança. Não dá para ficar fora de uma batalha eleitoral sem a voz do eleitor. É a orientação que eu deixo aí para a sua audiência, meu mestre Vitorino. Fábio, então agradeço aí a sua atenção, o seu carinho comigo, com todo mundo que está assistindo. Uma honra. A gente provavelmente capaz de ter que fazer outras. É assim que a gente faz, a gente convence o cara a fazer a primeira, depois já fala, olha, talvez tenha mais uma. Tá? Tô contigo, é uma honra. Uma honra. Bom, quem quiser falar com o Fábio, o seu Instagram qual é? Nem sei. Eu sei que eu tenho. Eu tenho Instagram. Agora, se você me perguntar qual é o caminho lá, o endereço, eu não sei não. É Fábio Gomes. Não tem problema. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo os canais para falar com o Fábio, quem quiser falar com ele. E aí pronto, fica assim. Obrigado aí, Fábio. Valeu, amigo. Um abraço a todo mundo aí. Prazer tchau, enorme. Pessoal, então com isso a gente termina aqui a nossa live de hoje. Né? Tenho certeza que eu quero até me desculpar por não conseguir responder todas as perguntas que foram enviadas, mas a gente ficou 1h30 aqui e ainda assim ainda tinham perguntas. Então, quero deixar aqui um abraço para todo mundo. E, já sabe, temos aqui, quinta-feira, próxima quinta, lembrando sempre, live sobre impulsionamento. Ok? Tá aqui o impulsionamento. Quem quiser, assiste lá. Um grande abraço aí e boa noite a todos.